Olá pessoal, eu sou Mário Vasconcelos e este é o Universo Numérico, trazendo para vocês a segunda parte desse incrível romance do Albert Camus, A Peste. É impressionante como há 76 anos atrás esse grande pensador praticamente prevê uma situação tão crítica quanto a que nós vivemos pouco tempo atrás. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Se não viram o primeiro episódio, o link está logo aqui em cima no card. E marquem o sininho das notificações para não perderem os próximos. Total de 4 partes, essa é a segunda. Sem mais delongas, vamos à nossa história. A Peste, Albert Camus. Segunda parte. Afinal, falemos mais expressamente dos amantes. São os de maior interesse e deles o narrador está talvez mais habilitado a falar. Encontravam-se eles ainda atormentados por outras angústias, entre as quais é preciso assinalar o remorso. Essa situação, na verdade, permitia-lhes analisar o seu sentimento com uma espécie de objetividade febril. E era raro que, nessas ocasiões, suas próprias fraquezas não lhes aparecessem mais claramente. A primeira ocasião que encontravam para isso estava na dificuldade que tinham em imaginar com precisão os atos e os gestos do ausente. Lamentavam o desconhecimento de como empregava o seu tempo, acusavam-se de seu descuido em informar-se disso e de como haviam fingido acreditar que, para um ser que ama, o emprego do tempo do ser amado não é a fonte de todas as alegrias. Era-lhes fácil, a partir desse momento, recordar o seu amor e examinar-lhe as imperfeições. Em épocas normais, sabíamos todos, conscientemente ou não, que não há amor que não se possa superar, e aceitávamos, no entanto, com maior ou menor tranquilidade, que o nosso permanecesse medíocre. Mas a recordação é mais exigente. E, muito logicamente, essa desgraça que nos vinha do exterior e que atingia toda uma cidade não nos trazia apenas um sofrimento injusto, com que teríamos podido indignar-nos. Levava-nos a incitar mais sofrimentos em nós mesmos, fazendo-nos assim consentir na dor. Essa era uma das maneiras que a doença tinha de desviar a atenção e de baralhar as cartas. Assim, cada um teve de aceitar viver o dia a dia, só, diante do céu. Esse abandono geral, que podia com o tempo fortalecer o caráter, começava, no entanto, por torná-lo fútil. Para alguns de nossos concidadãos, por exemplo, eles eram então submetidos a uma outra servidão, que os punha a serviço do sol e da chuva. Ao vê-los, parecia que recebiam pela primeira vez diretamente a impressão do tempo que fazia. Suas fisionomias alegravam-se à simples visita de uma luz dourada, enquanto os dias de chuva lhes impunham um véu espesso sobre o rosto e os pensamentos. Haviam escapado há algumas semanas dessa fraqueza e dessa escravidão absurdas, porque não estavam sós diante do mundo e porque, numa certa medida, o ser que vivia com eles se colocava diante do seu universo. A partir desse instante, pelo contrário, ficaram aparentemente entregues aos caprichos do céu, o que significa que sofreram e esperaram sem razão. Enfim, nesses extremos da solidão, ninguém podia contar com o auxílio do vizinho, e cada um ficava só com sua preocupação. Se alguém por acaso tentava fazer confidências ou dizer alguma coisa do seu sentimento, a resposta que recebia, qualquer que fosse, magoava na maior parte das vezes. Compreendia, então, que ele e o interlocutor não falavam da mesma coisa. Com efeito, ele se exprimia do fundo de longos dias de ruminação e de sofrimentos, e a imagem que queria transmitir ardera muito tempo no fogo da espera e da paixão. O outro, pelo contrário, imaginava uma emoção convencional, a dor que se vende nos mercados, uma melancolia em série. Amável ou hostil, a resposta caía sempre no vazio, era preciso renunciar a ela. Ou, pelo menos, para aqueles a quem o silêncio era insuportável, já que os outros não conseguiam encontrar a verdadeira linguagem do coração, resignavam-se a adotar a língua dos mercados e a falar também eles de maneira convencional, a do simples relato e do noticiário, da crônica cotidiana, de certo modo. Ainda nesse caso, as dores mais verdadeiras,
adquiriram o hábito de se traduzir em fórmulas banais de conversação. Só por esse preço podiam os prisioneiros da peste obter a compaixão dos porteiros ou o interesse dos ouvintes. Entretanto, e o que é mais importante, por mais dolorosas que fossem essas angústias, por mais pesado que estivesse esse coração, apesar de vazio, pode-se dizer efetivamente que esses exilados, no primeiro período da peste, foram privilegiados. Na verdade, no próprio momento em que a população começava a afligir-se, seu pensamento estava inteiramente voltado para o ser que esperavam. No desespero geral, o egoísmo do amor os preservava, e se pensavam na peste, era apenas na medida em que ela trazia à sua separação o risco de se tornar eterna. Tinham, no meio da epidemia, uma distração salutar, que se era tentado a considerar como sangue frio. O desespero salvava-os do pânico. Havia algo de bom na sua desgraça. Por exemplo, se acontecia que um deles fosse levado pela doença, era quase sempre sem que tivesse tido tempo de se precaver contra isso. Arrancado a essa longa conversa interior que mantinha com uma sombra, era então lançado, sem transição, para o mais espesso silêncio da terra. Não tivera tempo para nada. Enquanto nossos concidadãos tentavam acomodar-se a esse súbito exílio, a peste colocava guardas às portas e desviava os navios que faziam rota para Wuhan. Depois do fechamento das portas, nenhum único veículo entrara na cidade. A partir desse dia, teve-se a impressão de que os automóveis andavam sempre em círculos. O porto apresentava também um aspecto singular para aqueles que o olhavam do alto das avenidas. A animação habitual, que o tornava um dos primeiros portos da costa, extinguira-se bruscamente. Viam-se ainda alguns navios, mantidos em quarentena, mas no cais, grandes guindastes desarmados, pequenos vagões deitados de lado, as pilhas solitárias de barris ou de sacos, testemunhavam que também o comércio tinha morrido de peste. Apesar desses espetáculos inéditos, parece que nossos concidadãos tinham dificuldade em compreender o que lhes acontecia. Havia os sentimentos comuns, como a separação ou o medo, mas continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais. Ninguém aceitara ainda verdadeiramente a doença. A maior parte era sobretudo sensível ao que perturbava seus hábitos ou atingia seus interesses. Impacientavam-se, irritavam-se, e esses não são sentimentos que se possam contrapor à peste. A primeira reação, por exemplo, era culpar as autoridades. A respeito do prefeito, diante das críticas de que a imprensa se fazia eco, abre aspas, não se poderiam propor medidas mais flexíveis que as adotadas? Fecha aspas. Foi bastante imprevista. Até então, nem os jornais nem a agência Hansdock tinham recebido qualquer estatística oficial sobre a doença. O prefeito passou a comunicá-la diariamente à agência, pedindo-lhe a publicação de uma nota semanal. Mesmo nesse caso, contudo, a reação do público não foi imediata. Na verdade, o anúncio de que a terceira semana de peste somava 302 mortos não falava à imaginação. Por um lado, talvez nem todos tivessem morrido de peste. Por outro lado, ninguém na cidade sabia quantas pessoas morriam por semana em tempos normais. A cidade tinha 200.000 habitantes. Ignorava-se se essa proporção de óbitos era normal. É esse o gênero de detalhes com que nós nunca nos preocupamos, apesar do interesse evidente que apresentam. Ao público faltavam de algum modo pontos de referência. Foi só com o tempo, ao constatar o aumento das mortes, que a opinião pública tomou consciência da verdade. Com efeito, a quinta semana deu 321 mortos e a sexta 345. O aumento, pelo menos, era eloquente, mas não era bastante forte para impedir que nossos concidadãos, em meio à sua inquietação, tivessem a impressão de que se tratava de um acidente, sem dúvida desagradável, mas, apesar de tudo, temporário. Continuavam assim a circular nas ruas e a sentar-se às mesas dos cafés. No conjunto não eram covardes, trocavam mais gracejos que lamúrias e aparentavam aceitar com bom humor inconvenientes, evidentemente passageiros. As aparências estavam salvas. No fim do mês, no entanto, mais ou menos durante a semana de preces,
de que se falara mais adiante, transformações mais graves modificaram o aspecto da nossa cidade. Para começar, o prefeito tomou medidas relativas à circulação dos veículos e ao abastecimento. Este foi limitado e a gasolina racionada. Prescreveu-se até a economia de eletricidade. Só os produtos indispensáveis chegavam por terra e pelo ar ao RAM. Foi assim que se viu o trânsito diminuir progressivamente, até ficar quase nulo. As lojas de luxo fecharem de um dia para o outro, outras guarnecerem as vitrines com cartazes negativos, enquanto filas de compradores se formavam diante de suas portas. O RAM assumiu assim um aspecto singular. O número de pedestres tornou-se mais considerável, e até nas horas mortas muitas pessoas, reduzidas à inação pelo fechamento dos armazéns ou de certos escritórios, enchiam as ruas e os cafés. Por ora não estavam ainda desempregadas, mas de licença. O RAM dava então, por volta das 3 horas da tarde, por exemplo, e sob um belo céu, a impressão ilusória de uma cidade em festa, cujo trânsito e comércio tivessem sido fechados para permitir a realização de uma manifestação pública e cujos habitantes tivessem invadido as ruas para participar do regozijo. Naturalmente, os cinemas se aproveitavam dessas férias generalizadas e faziam um bom negócio, mas os circuitos que os filmes cumpriam normalmente eram interrompidos. Ao fim de 2 semanas, os cinemas foram obrigados a trocar os programas e, algum tempo depois, acabavam projetando sempre o mesmo filme. Suas receitas, contudo, não diminuíam. Finalmente, os cafés, graças ao considerável estoque acumulado numa cidade onde o comércio de vinhos e álcool ocupa o primeiro lugar, puderam igualmente servir os clientes. A bem da verdade, bebia-se muito. Como um café tivesse anunciado que quem vinho bebe mata a febre, a ideia já natural do público de que o álcool evitava doenças infecciosas reforçou-se na opinião geral. Todas as noites, por volta de 10 horas, um número considerável de bêbados expulsos dos cafés enchia as ruas, espalhando afirmações otimistas. Todas essas modificações, porém, em certo sentido, eram tão extraordinárias e tinham se realizado tão rapidamente que não era fácil considerá-las normais e duradouras. O resultado era que continuávamos a colocar em primeiro lugar nossos sentimentos pessoais. Ao sair do hospital, 2 dias depois de fechadas as portas, o Dr. Rieu encontrou Cottard, que levantou para ele um rosto que era a própria imagem da satisfação. Rieu felicitou-o pela aparência. Sim, as coisas vão muito bem, respondeu o homenzinho. Diga-me, doutor, e essa maldita peste, hein? A coisa está começando a ficar séria. O médico concordou, e o outro acrescentou com uma espécie de prazer. Agora não há razão para que ela pare. Vai ficar tudo de pernas para o ar. Caminharam um momento juntos. Cottard contou que um grande merceeiro do seu bairro armazenara gêneros alimentícios para vendê-los mais caro e que tinha encontrado latas de conservas debaixo da cama quando foram buscá-lo para levá-lo ao hospital. Morreu lá. A peste não compensa. Cottard estava assim cheio de histórias, falsas ou verdadeiras, sobre a epidemia. Por exemplo, dizia-se que no centro, certa manhã, um homem que apresentava os sinais da peste, no delírio da doença, tinha se precipitado para a rua, atirando-se sobre a primeira mulher que encontrara, abraçando-a enquanto gritava que contraíra a peste. Bem, observava Cottard num tom amável que não combinava com sua afirmação. Vamos todos ficar loucos, com toda certeza. Da mesma forma, na tarde do mesmo dia, Joseph Grant acabara fazendo confidências pessoais ao Dr. Rieu. Vira a fotografia da Sra. Rieu em cima da mesa e olhara para o médico. Rieu respondeu que sua mulher estava se tratando fora da cidade. Em certo sentido, disse Grant, é uma sorte. O médico respondeu que, sem dúvida, era uma sorte e que era apenas necessário ter esperança de que sua mulher se curasse. Ah, exclamou Grant, compreendo. E pela primeira vez desde que Rieu o conhecia, pôs-se a falar com exuberância. Embora procurasse ainda as palavras, conseguia quase sempre encontrá-las, como se tivesse pensado há muito no que estava dizendo. Tinha se casado muito jovem com uma moça pobre da vizinhança. Fora justamente para se casar que interrompera os estudos e arranjara um emprego. Jeanne e ele nunca saíram do bairro.
Ia vê-la em casa e os pais de Jeanne riam-se um pouco desse pretendente silencioso e desajeitado. O pai era ferroviário. Quando estava de folga, viam-no sempre sentado a um canto, perto da janela, pensativo, olhando o movimento da rua com as mãos enormes, pousadas nas coxas. A mãe cuidava sempre da casa e Jeanne ajudava. Era tão pequena que Grant não podia vê-la atravessar uma rua sem sentir angústia. Os veículos pareciam-lhe então desproporcionados. Um dia, diante de uma loja enfeitada para o Natal, Jeanne, que olhava a vitrine maravilhada, voltara-se para ele, dizendo: "Como é bonito!" Ele apertara-lhe o pulso. Foi assim que o casamento foi decidido. O resto da história, segundo Grant, era muito simples. É o mesmo para todos. A gente se casa, ama ainda um pouco, trabalha. Trabalha tanto que se esquece de amar. Jeanne trabalhava também, já que as promessas do chefe da repartição não tinham sido cumpridas. Aqui era preciso um pouco de imaginação para compreender o que Grant queria dizer. Com a ajuda do cansaço, ele deixara correr as coisas. Tinha se calado cada vez mais e não cultivava na jovem mulher a ideia de que era amada. Um homem que trabalha, a pobreza, o futuro lentamente fechado, o silêncio das tardes em redor da mesa, não há lugar para a paixão num tal universo. Provavelmente Jeanne tinha sofrido. Contudo, ficara. Acontece que se sofre muito tempo sem saber. Os anos tinham passado. Mais tarde ela partira. Na verdade, não partira só. Gostei muito de você, mas agora estou cansada. Não me sinto feliz por partir. Mas não é necessário ser feliz para recomeçar. Eis em resumo o que ela lhe escrevera. Joseph Grant, por sua vez, tinha sofrido. Teria podido recomeçar, como observou Rie, mas faltava-lhe fé. Simplesmente continuava a pensar nela. O que teria desejado seria escrever-lhe uma carta para se justificar. Mas é difícil, dizia. Há muito tempo que penso nisso. Enquanto somos amados, somos compreendidos sem palavras. Mas uma pessoa não ama sempre. Em dado momento, eu devia ter encontrado palavras para retê-la, mas não consegui. Grant assoava-se numa espécie de guardanapo xadrez. Depois limpou o bigode. Rie o observava. Desculpe, doutor, disse o velho, mas como dizer? Tenho confiança no senhor. Sinto que posso falar, de modo que isso me comove. Visivelmente, Grant estava a 1000 léguas da peste. À noite, Rie telegrafou para a sua mulher a fim de dizer-lhe que a cidade estava fechada, que ele estava bem, que ela devia continuar a tratar-se e que pensava nela. 3 semanas depois de a cidade ser fechada, Rie encontrou ao sair do hospital um jovem que o esperava. Suponho, disse-lhe este último, que se lembra de mim? Rie julgava conhecê-lo, mas hesitava. Antes desses acontecimentos, esclareceu o outro, vim pedir-lhe informações sobre as condições de vida dos árabes. Chamo-me Raymond Humbert. Ah, sim, respondeu Rie. Bem, agora tem um belo assunto de reportagem. O outro parecia nervoso. Informou que não se tratava disso e que vinha pedir auxílio ao Dr. Rie. Desculpe, acrescentou, mas não conheço ninguém nesta cidade e o correspondente do meu jornal tem a infelicidade de ser imbecil. Rie propôs-lhe caminharem até o dispensário do centro, pois tinha algumas ordens a dar. Desceram as ruelas do bairro Negro. A noite se aproximava, mas a cidade, antes tão barulhenta a essa hora, parecia curiosamente solitária. Alguns toques de clarim no céu ainda dourado testemunhavam apenas que os militares se davam ares de cumprir o dever. Durante esse tempo, ao longo das ruas íngremes, entre os muros azuis, cor de ocre ou roxos nas casas mouriscas, Humbert falava muito agitado. Deixara a mulher em Paris. Para dizer a verdade, não era sua mulher, mas era a mesma coisa. Telegrafara-lhe logo que a cidade foi fechada. Pensara primeiro que se tratava de um acontecimento provisório e procurara apenas corresponder-se com ela. Os colegas de Johann tinham-lhe dito que nada podiam fazer. Os correios tinham-no mandado voltar da porta. Um secretário da prefeitura rira-se na sua cara. Depois de esperar 2 horas numa fila, acabara fazendo com que aceitassem mandar um telegrama onde tinham escrito: "Tudo vai bem. Até breve." Mas de manhã, ao levantar-se, viera-lhe bruscamente o pensamento de que afinal não sabia quanto tempo aquilo podia durar.
decidira partir. Como era recomendado, na sua profissão tem-se certas facilidades, conseguira falar com o chefe do gabinete do prefeito e dissera-lhe que não tinha nenhuma ligação com Orhan, que não tinha nada que ficar, que se encontrava lá por acaso e que era justo que o deixassem ir embora, ainda que uma vez lá fora o obrigassem a fazer uma quarentena. O chefe do gabinete respondera-lhe que compreendia muito bem, mas não podiam abrir exceções. Ia ver, mas que, em resumo, a situação era grave e não podia decidir nada. Mas afinal, dissera Humbert, eu sou um estranho nesta cidade. Sem dúvida, mas apesar de tudo, esperemos que a epidemia não dure muito. Para concluir, tinha tentado consolar Humbert, observando que podia encontrar em Orhan matéria para uma reportagem interessante e que todo acontecimento tinha o seu lado bom. Humbert encolhia os ombros. Chegavam ao centro da cidade. É uma estupidez, doutor, compreenda. Eu não vim ao mundo para fazer reportagens, mas talvez tenha vindo ao mundo para viver com uma mulher. Não é a ordem natural das coisas? Rie respondeu que pelo menos isso lhe parecia razoável. Nas ruas do centro não havia a multidão habitual. Alguns transeuntes dirigiam-se apressadamente para suas casas distantes. Nenhum sorria. Rie pensou que era o resultado da comunicação que a Hansdock fizera nesse dia. Ao fim de 24 horas, nossos concidadãos recomeçavam a ter esperança. Nesse mesmo dia, porém, os números estavam ainda muito frescos na memória. É que, disse Humbert, sem mais nem menos, eu e ela encontramo-nos há pouco e entendemo-nos muito bem. Rie não dizia nada. Mas eu o estou amolando, continuou Humbert. Queria apenas perguntar-lhe se podia passar-me um atestado em que se afirmasse que não tenho essa maldita doença. Creio que isso me seria útil. Rie assinou afirmativamente com a cabeça. Agarrou um rapazinho que se atirava nas suas pernas e colocou-o suavemente de pé. Partiram de novo e chegaram à Place d'Armée. Os ramos de ficus e das palmeiras pendiam imóveis, cinzentos de poeira à volta de uma estátua da República, empoeirada e suja. Rie bateu no chão os pés cobertos de uma camada esbranquiçada. Olhou para Humbert, com o chapéu ligeiramente para trás, o colarinho desabotoado debaixo da gravata, mal barbeado. O jornalista tinha um ar teimoso e irritado. Pode ter certeza de que o compreendo, disse por fim Rie, mas seu raciocínio não é correto. Não posso passar-lhe o atestado, pois na verdade ignoro se o senhor tem ou não essa doença, e porque mesmo nesse caso não posso atestar que entre o segundo em que saí do meu consultório e aquele em que entrar na prefeitura não a tenha contraído. E ainda que, interrompeu Humbert, ainda que eu lhe desse esse atestado, ele não lhe serviria para nada. Por quê? Porque há na cidade milhares de homens na sua situação que não podem, apesar de tudo, ser autorizados a sair. Mas e se eles não tiverem a peste? Não é razão suficiente. Essa história é tola, bem sei, mas diz respeito a todos. É preciso aceitá-la como é. Mas não sou daqui. A partir de agora, infelizmente, será daqui. Eximo todo mundo. O outro animava-se. É uma questão de humanidade, juro. Talvez não compreenda o que significa uma separação como esta para duas pessoas que se entendem bem. Rie não respondeu imediatamente. Depois disse que julgava compreender. Com todas as suas forças, desejava que Humbert voltasse e reencontrasse a mulher, e que todos os que se amavam se reunissem. Mas havia decretos e leis, havia a peste, e o seu papel era fazer o que era necessário. Não, insistiu Humbert com amargura. O senhor não pode compreender. O senhor fala a linguagem da razão, fala de modo abstrato. O médico levantou os olhos para a estátua da República e esclareceu que não sabia se falava a linguagem da razão, mas que falava a linguagem da evidência, o que não era, obrigatoriamente, a mesma coisa. O jornalista ajeitou a gravata. Então isso significa que tenho de arranjar-me de outra maneira? Mas, prosseguiu com uma espécie de desafio, vou deixar essa cidade. O médico respondeu-lhe que o compreendia ainda, mas que não tinha nada com isso. Sim, tem, afirmou Humbert, com um súbito lampejo. Dirigi-me ao senhor porque me disseram que tinha um papel importante nas decisões tomadas. Pensei então que, ao menos, em um caso, o senhor poderia desfazer o que fora feito com sua contribuição.
Mas isso lhe é indiferente. Não pensou em ninguém, não levou em conta os que estavam separados. Rie reconheceu que, em certo sentido, isso era verdade, que não quisera levá-lo em conta. Ah, compreendo, respondeu Humbert. Vai falar do serviço público, mas o interesse público é feito da felicidade de cada um. Vamos, disse o médico, que parecia sair de um devaneio. Não é só isso. Não se deve julgar ninguém. Mas o senhor não tem razão em se zangar. Se puder encontrar uma solução, ficarei profundamente feliz. Simplesmente há coisas que minhas funções me proíbem de fazer. O outro abanou a cabeça com impaciência. Sim, faço mal em me zangar, e roubei-lhe muito tempo. Rie pediu-lhe que o mantivesse a par das suas providências e que não lhe guardasse rancor. Havia certamente um plano em que podiam encontrar-se. Humbert pareceu subitamente perplexo. Acho que sim, murmurou depois de um silêncio. Sim, apesar de tudo o que me disse, hesitou, mas não posso concordar com o senhor. Puxou o chapéu para a testa e partiu com um passo rápido. Rie viu entrar no hotel onde vivia Jean Tarrot. Logo depois, o médico abanou a cabeça. O jornalista tinha razão na sua impaciência de felicidade. Mas teria razão quando o acusava? O senhor vive na abstração? Eram realmente abstração esses dias passados no hospital, onde a peste se saciava em dobro, elevando a 500 a média de vítimas por semana? Sim, havia na desgraça uma parte de abstração e de irrealidade. Mas quando a abstração começa a matar-nos, é necessário que nos ocupemos da abstração. E Rie sabia apenas que isso era o mais fácil. Não era fácil, por exemplo, dirigir-se a esse hospital auxiliar, e agora havia 3, de que estava encarregado. Improvisara, num cômodo que dava para o consultório, uma sala de recepção. O solo cavado formava um lago de água com creolina, no centro do qual se encontrava uma ilhota de tijolos. O doente era transportado para sua ilha, despido rapidamente, e as roupas caíam na água. Lavado, enxuto, coberto, com a camisa áspera do hospital, passava às mãos de Rie, sendo depois transportado para uma das salas. Tinham sido obrigados a utilizar os pátios cobertos de uma escola, que continha agora, ao todo, 500 leitos, a maioria dos quais ocupados. Depois da recepção da manhã, que ele próprio dirigia, vacinados os doentes, abertos os abscessos, Rie verificava mais uma vez a estatística e voltava às consultas da tarde. À noite, enfim, fazia visitas e voltava para casa muito tarde. Na noite anterior, sua mãe observara, ao entregar-lhe um telegrama da jovem Madame Rie, que as mãos do filho tremiam. Sim, dissera ele, mas com a continuação ficarei menos nervoso. Era vigoroso e resistente. Na realidade, não estava ainda cansado, mas suas visitas, por exemplo, se tornavam insuportáveis. Diagnosticar a febre epidêmica equivalia a mandar retirar rapidamente o doente. Então começavam, na verdade, a abstração e a dificuldade, pois a família do doente sabia que só voltaria a vê-lo curado ou morto. Piedade, doutor, dizia a senhora Loret, mãe da empregada que trabalhava no hotel de Tarrot. O que significava isso? É evidente que ele tinha piedade. Mas isso não adiantava nada. Era preciso telefonar. Logo se ouvia ressoar a sirene da ambulância. No início, os vizinhos abriam as janelas e olhavam. Mais tarde, fechavam-nas precipitadamente. Começavam então as lutas, as lágrimas, a persuasão, em suma, a abstração. Nessas casas superaquecidas pela febre e pela angústia, desenrolavam-se cenas de loucura, mas o doente era levado. Rie podia partir. Das primeiras vezes tinha-se limitado a telefonar e a sair para atender outros doentes, sem esperar a ambulância. Mas os parentes fechavam então a porta, preferindo a convivência com a peste a uma separação cujo resultado agora conheciam. Gritos, investidas, intervenções da polícia e mais tarde das forças armadas, e o doente era tomado de assalto. Durante as primeiras semanas, Rie foi obrigado a esperar até a chegada da ambulância. Depois, quando cada médico passou a ser acompanhado por um inspetor voluntário, Rie pôde correr de um doente para outro. No início, porém, todas as noites foram como essa, em que, tendo entrado em casa da senhora Loret, um pequeno apartamento decorado com leques e flores artificiais, foi recebido pela mãe, que lhe disse com um sorriso mal desenhado:
Espero que não seja essa febre que todos falam. E ele, levantando o lençol e a camisa, contemplando em silêncio as manchas vermelhas sobre o ventre e as coxas, a inchação dos gânglios. A mãe olhava para as pernas da filha e, sem poder dominar-se, gritava. Todas as noites as mães gritavam assim, com um ar abstrato, diante de ventres expostos com todos os sintomas mortais. Todas as noites braços se agarravam aos derrière, palavras inúteis, promessas e prantos se precipitavam. Todas as noites as sirenes das ambulâncias desencadeavam crises, tão vãs quanto qualquer dor. E ao fim de toda essa longa série de noites sempre semelhantes, Rie só podia esperar por uma longa série de cenas iguais, indefinidamente renovadas. Sim, a peste, como abstração, era monótona. Uma única coisa talvez mudava o próprio Rie. Sentia-o nessa noite, junto ao monumento à República, apenas consciente da indiferença que começava a invadi-lo, sem tirar os olhos da porta do hotel por onde Humbert desaparecera. Ao final dessas semanas estafantes, depois de todos esses crepúsculos em que a cidade saía para as ruas para dar voltas sem rumo, Rie compreendia que já não precisava defender-se contra a piedade. As pessoas cansavam-se da piedade quando ela é inútil. E na consciência desse coração lentamente fechado sobre si próprio, o médico encontrava o único lenitivo desses dias esmagadores. Sabia que sua tarefa seria facilitada. Por isso se alegrava, quando a mãe, recebendo-o às 2 da madrugada, se afligia com o olhar vazio que pousava sobre ela. Deplorava precisamente o único enternecimento que Rie podia então encontrar. Para lutar contra a abstração, é preciso assemelhar-se um pouco a ela. Mas podia isso ser sensível a Humbert? A abstração para Humbert era tudo o que se opunha à sua felicidade. E, na verdade, Rie sabia que o jornalista, até certo ponto, tinha razão. Mas sabia também que chegava um momento em que a abstração se mostra mais forte que a felicidade e que é preciso então, e só então, levá-la em consideração. Era o que devia acontecer a Humbert, e o médico pôde sabê-lo em pormenores pelas confidências que o jornalista lhe fez posteriormente. Pôde, assim, seguir, num novo plano, essa espécie de luta enfadonha entre a felicidade de cada homem e as abstrações da peste que constituiu toda a vida da nossa cidade durante esse longo período. No entanto, onde uns viam a abstração, outros viam a verdade. De fato, o fim do primeiro mês de peste foi obscurecido por uma recrudescência acentuada da epidemia e um sermão veemente do padre Panelot, o jesuíta que assistira o velho Michel no princípio da doença. O padre Panelot já se havia distinguido por colaborações frequentes no boletim da Sociedade de Geografia de Oran, onde suas reconstituições epigráficas constituíam autoridade, mas conquistaram um auditório mais vasto que o de um especialista ao fazer uma série de conferências sobre o individualismo moderno. Mostrara-se então defensor ardoroso de um cristianismo exigente, igualmente distanciado da libertinagem moderna e do obscurantismo dos séculos passados. Nessa ocasião, não poupara duras verdades ao seu auditório. Daí sua reputação. Ora, por volta do fim do mês, as autoridades eclesiásticas da nossa cidade decidiram lutar contra a peste com seus próprios meios, organizando uma semana de preces coletivas. Essas manifestações da devoção pública deviam terminar no domingo com uma missa solene, sob a invocação de São Roque, o santo atacado pela peste. Nessa ocasião, tinham dado a palavra ao padre Panelot. Há uns 15 dias que este abandonara seus trabalhos sobre Santo Agostinho e a Igreja Africana, que lhe haviam granjeado um lugar à parte na sua ordem. De temperamento fogoso e apaixonado, aceitara com determinação a missão de que o encarregavam. Muito antes desse sermão, já não se falava dele na cidade, e ele marcou, à sua maneira, uma data importante na história desse período. A semana de preces foi seguida por um público numeroso. Não que em tempos normais os habitantes de Oran sejam particularmente piedosos. No domingo de manhã, por exemplo, os banhos de mar fazem séria concorrência à missa.
Tampouco foram iluminados por uma súbita conversão. Mas por um lado, com a cidade fechada e o porto interditado, os banhos não eram possíveis, e por outro lado encontravam-se num estado de espírito bem singular, em que, sem terem admitido no fundo de si próprios, os acontecimentos surpreendentes que os atingiam sentiam efetivamente que algo, é óbvio, mudara. No entanto, muitos continuavam a esperar que a epidemia parasse e que eles fossem poupados com suas famílias. Por conseguinte, não se sentiam ainda obrigados a nada. A peste nada mais era para eles do que uma visita desagradável que havia de partir um dia, já que tinha vindo. Assustados, mas não desesperados, não chegara ainda o momento em que a peste lhes surgiria como a própria forma de sua vida, e em que esqueceriam a existência que até agora tinham podido levar. Em suma, estavam na expectativa. No que se refere à religião, como a muitos outros problemas, a peste tinha-lhes dado uma singular disposição de espírito, tão afastada da indiferença como da paixão, que podia definir-se pela palavra objetividade. A maior parte dos que seguiram a semana de preces poderia ter feito sua a frase que um dos fiéis havia proferido diante do Dr. Rie. De qualquer maneira, mal não pode fazer. O próprio Tarot, depois de ter anotado em seus cadernos que os chineses, em casos semelhantes, vão tocar tambor diante do gênio da peste, observava que era absolutamente impossível saber se, na realidade, o instrumento se mostrava mais eficaz que as medidas profiláticas. Acrescentava apenas que, para decidir a questão, seria preciso estar informado sobre a existência de um gênio da peste, e que a nossa ignorância sobre esse ponto tornava estéreis todas as opiniões que se pudessem ter. De qualquer modo, a catedral de nossa cidade esteve quase cheia de fiéis durante toda a semana. Nos primeiros dias, muitos habitantes ficavam ainda nos jardins de palmeiras e romanzeiras que se estendem diante do pórtico para ouvir a maré de invocações e de preces que refluíam até as ruas. Pouco a pouco, com o auxílio do exemplo, os mesmos ouvintes decidiram-se a entrar e a mesclar uma voz tímida aos responsos da assistência. E no domingo uma multidão considerável invadiu a nave, transbordando até o adro e os últimos degraus da escadaria. Desde a véspera, o céu tinha se toldado, a chuva caía pesadamente. Os que estavam do lado de fora tinham aberto os guarda-chuvas. Um cheiro de incenso e de molhado flutuava na catedral, quando o padre Panelot subiu ao púlpito. Era de estatura mediana, mas robusto. Quando se apoiou ao rebordo do púlpito, apertando a madeira entre as mãos grandes, não se via nele senão uma forma espessa e negra, encimada pelas manchas de duas faces rubicundas sob os óculos de metal. Tinha uma voz forte, apaixonada, que alcançava longe, e quando atacou a assistência com uma única frase veemente e martelada: Irmãos, caístes em desgraça, irmãos, vós o merecestes. A assistência se tumultuou. Logicamente, o que se seguiu não parecia estar de acordo com esse exórdio patético. Só a sequência do discurso fez compreender aos nossos concidadãos que, por um hábil processo oratório, o padre tinha dado de uma só vez, como um golpe que se desfecha, o tema de todo o seu sermão. Logo depois dessa frase, Panelot citou o texto do Êxodo relativo à peste do Egito e disse, abre aspas, a primeira vez em que esse flagelo aparece na história é para atacar os inimigos de Deus. O faraó opõe-se aos desígnios eternos, e a peste o faz então cair de joelhos. Desde o princípio de toda a história, o flagelo de Deus põe a seus pés os orgulhosos e os cegos. Meditai sobre isso e caí de joelhos. A chuva redobrava lá fora, e esta última frase pronunciada no meio de um silêncio absoluto, que se tornou ainda mais profundo pelo crepitar da tempestade sobre os vitrais, ressoou com tal inflexão que alguns ouvintes, depois de um segundo de hesitação, deixaram-se deslizar da cadeira para o genuflexório. Outros julgaram que era necessário seguir o exemplo, de tal modo que, de vizinho a vizinho, sem outro ruído que não fosse o ranger de alguma cadeira, todo o auditório se encontrou logo ajoelhado. Panelot endireitou-se então.
Respirou profundamente e continuou num tom mais veemente. Se hoje a peste vos olha, é porque chegou o momento de refletir. Os justos não podem temê-la, mas os maus têm razão para tremer. Na imensa granja do universo, o flagelo implacável baterá o trigo humano até que o joio se separe do trigo. Haverá mais joio que trigo, mais chamados que eleitos, e essa desgraça não foi desejada por Deus. Por longo tempo este mundo compactuou com o mal, repousou na misericórdia divina. Bastava arrepender-se, tudo era permitido, e para se arrependerem todos se sentiam fortes. Chegado o momento, o arrependimento viria por certo. Até lá, o mais fácil era deixar-se levar. A misericórdia divina faria o resto. Pois bem, isso não podia durar. Deus, que durante tanto tempo baixou sobre os homens desta cidade seu rosto de piedade, cansado de esperar, desiludido na sua eterna esperança, acabara de afastar o olhar. Privados da luz de Deus, eis-nos por muito tempo nas trevas da peste. Na sala, alguém resfolegou como um cavalo impaciente. Depois de uma curta pausa, o padre continuou num tom mais baixo. Lê-se na Legende do Rei que no tempo do rei Humberto, na Lombardia, a Itália foi devastada por uma peste tão violenta que os vivos mal chegavam para enterrar os mortos. Essa peste castigava sobretudo Roma e Pávia. E um anjo bom apareceu nitidamente dando ordens ao anjo mau, que trazia uma lança de caça, ordenando-lhe que batesse nas casas. E tantas vezes quantas uma casa recebia pancadas, tantos mortos havia que delas saíam. Penelô estendeu aqui os dois braços curtos na direção do adro, como se mostrasse alguma coisa por detrás da cortina móvel da chuva. Meus irmãos, disse com força, é a mesma caçada mortal que hoje prossegue nas nossas ruas. Vede-o, esse anjo da peste, belo como Lúcifer e brilhante como o próprio mal, erguido acima dos vossos telhados, empunhando a lança vermelha à altura da cabeça, designando com a mão esquerda uma de vossas casas. Nesse mesmo instante, talvez, o seu dedo se estende para a vossa porta, a lança ressoa sobre a madeira. Mais um instante e a peste entra em vossa casa, senta-se no vosso quarto e espera o vosso regresso. Ela está lá, paciente e atenta, segura como a própria ordem do mundo. Essa mão que ela vos estenderá, nenhum poder humano, nem sequer, vede bem, a vã ciência humana, pode fazer com que a eviteis. E batidos na eira sangrenta da dor, sereis repelidos como a palha. Aqui o padre retomou com mais amplidão ainda a imagem patética do flagelo. Evocou a imensa lança volteando por cima da cidade, atacando ao acaso e erguendo-se de novo ensanguentada, espalhando enfim o sangue e a dor humana, para as sementeiras que preparariam as searas da verdade. Ao fim desse longo período, o padre Penelô parou, com os cabelos caídos sobre a fronte, o corpo agitado por um tremor que as mãos comunicavam ao púlpito, e prosseguiu mais surdamente, mas em tom acusador. Sim, chegou a hora de refletir. Pensastes que vos bastaria visitar Deus aos domingos para ficardes com vossos dias livres? Pensastes que algumas genuflexões bastariam para pagar vosso desleixo criminoso? Mas Deus não é fraco. Essas atenções espaçadas não bastavam à sua ternura devoradora. Ele queria ver-vos mais tempo. É a sua maneira de vos amar, que é, a bem dizer, a única maneira de amar. Eis porque, cansado de esperar vossa vinda, deixou que o flagelo vos visitasse, como visitou todas as cidades do pecado, desde que os homens têm história. Sabeis agora o que é o pecado, como o souberam Caim e seus filhos, os de antes do dilúvio, os de Sodoma e Gomorra, o Faraó e Jó, e também todos os malditos. E como esses o fizeram, é um olhar novo que lançais sobre os seres e as coisas. Desde o dia em que esta cidade fechou seus muros em torno de vós e do flagelo, sabeis agora finalmente que é preciso chegar ao essencial. Um vento úmido infiltrava-se agora na nave e as chamas dos círios curvavam-se crepitando. Um cheiro espesso de cera, tosses, um espirro chegaram até o padre Penelô,
que, voltando à sua exposição com uma sutileza que foi muito apreciada, prosseguiu com voz calma. Muitos dentre vós, bem o sei, perguntaram a si próprios onde quero chegar. Quero fazer-vos chegar à verdade e ensinar-vos a vos regozijar, apesar de tudo o que vos disse. Passou o tempo em que os conselhos, uma mão fraterna, eram os meios de vos guiar para o bem. Hoje a verdade é uma ordem, e o caminho da salvação é uma lança vermelha que vos aponta e vos conduz. É aqui, meus irmãos, que se manifesta enfim a misericórdia divina, que colocou em todas as coisas o bem e o mal, a cólera e a piedade, a peste e a salvação. Este mesmo flagelo que vos aflige, vos eleva e vos mostra o caminho. Há muito tempo os cristãos da Abissínia viam na peste um meio eficaz, de origem divina, para alcançar a eternidade. Os que não eram atingidos enrolavam-se nas roupas contaminadas para terem a certeza de morrer. Sem dúvida, essa fúria de salvação não é recomendável. Ela revela uma precipitação lamentável, bem próxima do orgulho. Não se deve ser mais apressado que Deus, e tudo o que pretende acelerar a ordem imutável que Ele estabeleceu de uma vez para sempre, conduz à heresia. Mas, ao menos, esse exemplo comporta uma lição para nossos espíritos mais clarividentes. Ele faz apenas valer esse clarão sublime de eternidade que jaz no fundo de todo sofrimento. Ele ilumina esse clarão, os caminhos crepusculares que conduzem à libertação. Ele manifesta a vontade divina que, sem fraquejar, transforma o mal em bem. Hoje ainda, através dessa caminhada de morte, de angústias e de clamores, Ele nos guia para o silêncio essencial e para o princípio de toda a vida. Eis, meus irmãos, o imenso consolo que queria vos trazer para que não leveis daqui apenas palavras que castigam, mas também um verbo de paz. Sentia-se que o padre Panelot terminara. Lá fora a chuva havia cessado. Um céu mesclado de água e de sol derramava sobre a praça uma luz mais brilhante. Da rua chegavam ruídos de vozes, o deslizar de veículos, toda a linguagem de uma cidade que desperta. Os ouvintes juntavam discretamente seus pertences, com um sussurro surdo. Entretanto, o padre retomou a palavra e disse que, depois de ter mostrado a origem divina da peste e o caráter punitivo desse flagelo, tinha terminado e não faria apelo para concluir, a uma eloquência que seria inoportuna em matéria tão trágica. Parecia-lhe que tudo devia ser claro para todos. Lembrou apenas que, por ocasião da grande peste de Marsella, o cronista Mathieu Marat se queixara de estar mergulhado no inferno, vivendo assim sem socorro e sem esperança. Pois bem, Mathieu Marat era cego. Nunca mais que hoje, pelo contrário, o padre Panelot tinha sentido o socorro divino e a esperança cristã que eram oferecidos a todos. Ele esperava, contra toda a esperança, que, a despeito do horror desses dias e dos gritos dos agonizantes, nossos concidadãos dirigissem ao céu a única palavra que era cristã e que era de amor. Deus faria o resto. É difícil dizer se esse sermão produziu efeito sobre nossos concidadãos. O Sr. Otton, o juiz de instrução, disse a Rie que tinha achado a exposição do padre Panelot absolutamente irrefutável. Nem todos, porém, tinham uma opinião tão categórica. Simplesmente o sermão tornou mais evidente para alguns a ideia, vaga até então, de que estavam condenados por um crime desconhecido, a uma prisão inimaginável. E enquanto uns continuavam a sua vidinha e se adaptavam à clausura, para outros, pelo contrário, a única ideia foi, a partir desse momento, evadirem-se dessa prisão. A princípio, as pessoas tinham aceitado estar isoladas no exterior, como teriam aceito qualquer outro inconveniente temporário que apenas perturbasse alguns de seus hábitos. Mas subitamente conscientes de uma espécie de sequestro sob a tampa do céu em que o verão começava a crepitar, sentiam-se confusamente que essa reclusão lhes ameaçava toda a vida e, chegada a noite, a energia que recuperavam com o frescor os lançava por vezes a atos de desespero. Em primeiro lugar, quer seja ou não por efeito de uma coincidência, foi a partir desse domingo que houve, em nossa cidade, uma espécie de medo generalizado e bastante profundo,
para que se pudesse suspeitar que nossos concidadãos começavam verdadeiramente a tomar consciência da sua situação. Sob esse ponto de vista, a atmosfera de nossa cidade modificou-se um pouco. A questão, porém, é saber se, na verdade, a modificação estava na atmosfera ou nos corações. Poucos dias depois do sermão, Rie, que comentava o acontecimento com Grant, ao dirigir-se para os subúrbios, chocou-se na escuridão contra um homem que cambaleava diante deles, sem procurar avançar. Nesse mesmo momento, as luzes de nossa cidade, que se acendiam cada vez mais tarde, resplandeceram bruscamente. O alto lampião por detrás deles iluminou subitamente o homem, que ria sem ruído, de olhos fechados. Em seu rosto esbranquiçado, distendido por uma hilaridade muda, o suor corria em grossas gotas. "É um louco", disse Grant. Rie, que acabava de pegá-lo pelo braço para arrastá-lo, sentiu que o empregado municipal tremia de nervoso. "Dentro em pouco não haverá senão loucos dentro de nossos muros", concordou Rie. Com o cansaço sentia a garganta seca. "Vamos tomar qualquer coisa." No pequeno café em que entraram, iluminado por um único lampião em cima do balcão, as pessoas falavam em voz baixa, sem razão aparente, no ar espesso e avermelhado. No balcão, Grant, para grande surpresa do médico, pediu aguardente, que bebeu de um trago, e declarou ser muito forte. Depois quis sair. Lá fora parecia a Rie que a noite estava cheia de gemidos. Em qualquer parte, no céu negro, um sibilar surdo lembrou-lhe o invisível flagelo que agitava incansavelmente o ar quente. Ainda bem, murmurava Grant. Rie perguntava a si próprio o que ele queria dizer. Ainda bem, continuava o outro, que tenho meu trabalho. Sim, disse Rie, isso é uma vantagem. E decidido a não escutar o sibilar, perguntou a Grant se estava contente com esse trabalho. Sim, creio que estou no bom caminho. Ainda lhe falta muito? Grant pareceu animar-se, com o calor do álcool transparecendo na voz. Não sei, mas a questão não é essa, doutor. Não, a questão não é essa. Na obscuridade, Rie adivinhava que ele agitara os braços. Parecia preparar qualquer coisa, que veio bruscamente com volubilidade. O que eu quero, sabe, doutor, é que no dia em que o manuscrito chegar ao editor, ele se levante depois de ter lido e diga aos seus colaboradores: "Meus senhores, tirem o chapéu." Essa brusca declaração surpreendeu Rie. Parecia-lhe que o companheiro fazia o gesto de se descobrir, levando a mão à cabeça e trazendo o braço à posição horizontal. Lá em cima, o estranho silvo parecia redobrar a intensidade. É verdade, dizia Grant, é necessário que seja perfeito. Embora pouco a par dos hábitos literários, Rie tinha, no entanto, a impressão de que as coisas não deviam passar tão simplesmente, e que, por exemplo, os editores, nos seus gabinetes, deviam estar de cabeça descoberta. A verdade, porém, é que nunca se sabia, e Rie preferiu calar-se. Contra a vontade, escutava os rumores misteriosos da peste. Chegavam ao bairro de Grant e, como este se situava num ponto alto, uma ligeira brisa refrescava-os, limpando ao mesmo tempo a cidade e todos os seus ruídos. No entanto, Grant continuava a falar, e Rie não compreendia tudo o que o homenzinho dizia. Compreendeu apenas que a obra em questão tinha já muitas páginas, mas que o esforço a que seu autor se submetia para a levar à perfeição lhe era muito doloroso. Noites, semanas inteiras com uma palavra, às vezes com uma simples conjunção. Nesse ponto, Grant deteve-se e agarrou o médico por um botão do casaco. As palavras saíam trôpegas de sua boca mal guarnecida. Compreenda bem, doutor, a rigor é fácil escolher entre mas e. Já é mais difícil optar entre e depois. A dificuldade aumenta com o depois e em seguida. Porém, o que há, sem dúvida, de mais difícil é saber se deve ou não colocar o e. Compreendo, disse Rie. Recomeçou a andar. O outro pareceu confuso e deu alguns passos para alcançá-lo. Desculpe, gaguejou, não sei o que tenho esta noite. Rie bateu-lhe suavemente no ombro e disse que desejava ajudá-lo e que sua história lhe interessava muito. O outro pareceu acalmar-se um pouco e, chegando a casa depois de hesitar, convidou o médico a subir um momento. Rie aceitou.
Na sala de jantar, Grant convidou-o a sentar-se diante de uma mesa coberta de papéis, cheios de emendas feitas numa letra microscópica. Sim, é isto, disse Grant ao médico que o interrogava com o olhar. Quer beber alguma coisa? Tem um pouco de vinho. Rie recusou. Olhava para as folhas de papel. Não olhe, pediu Grant. É a minha primeira frase. Faz-me mal, faz-me muito mal. Também ele contemplava todas as folhas e sua mão pareceu incontrolavelmente atraída para uma delas, que levantou e colocou em transparência diante da lâmpada elétrica sem cúpula. A folha tremia-lhe na mão. Rie notou que o empregado municipal tinha a testa úmida. Sente-se, pediu o médico, e leia. O outro olhou para ele e sorriu com uma espécie de gratidão. Acho realmente que estou com vontade de ler. Esperou um pouco, sempre olhando para a folha, depois sentou-se. Rie escutava ao mesmo tempo uma espécie de zumbido confuso que na cidade parecia responder ao silvo do flagelo. Nesse momento preciso tinha uma percepção extraordinariamente aguda dessa cidade que se estendia a seus pés, do mundo fechado que ela formava e dos uivos terríveis que ela sufocava na noite. A voz de Grant elevou-se, surdamente. Numa bela manhã do mês de maio, uma elegante amazona percorria, numa soberba égua alazã, as aleias floridas do Bois de Boulogne. O silêncio voltou e com ele o rumor indistinto da cidade que sofria. Grant pousara a folha e continuava a contemplá-la. Ao fim de um momento levantou os olhos. — Que acha? Rie respondeu que o princípio lhe despertava a curiosidade de conhecer o resto, mas o outro afirmou com animação que esse ponto de vista não era bom e bateu nos papéis com a palma da mão. Isso é apenas uma aproximação. Quando eu conseguir transmitir perfeitamente o quadro que tenho na imaginação, quando a minha frase tiver o próprio ritmo deste passeio a trote, 1, 2, 3, 1, 2, 3, então o resto será mais fácil e, sobretudo, a ilusão será tal, desde o princípio, que será possível dizer: tirem o chapéu. Mas para isso faltava muito trabalho. Nunca consentiria em entregar aquela frase, tal como estava, a um editor, pois, apesar da satisfação que lhe trazia, por vezes se dava conta de que ela ainda não se ajustava perfeitamente à realidade e que, de certo modo, mantinha uma facilidade de tom que se assemelhava de longe, mas que se assemelhava, em todo caso, a um chavão. Era esse, pelo menos, o sentido do que ele dizia quando ouviram homens correr sob as janelas. Rie levantou-se. — Vai ver o que vou fazer dela, dizia Grant, e, voltando-se para a janela, acrescentou: quando tudo isso tiver acabado. Mas o barulho dos passos precipitados recomeçava. Rie já descia, e 2 homens passaram por ele quando chegou à rua. Aparentemente iam para as portas da cidade. Na verdade, alguns de nossos concidadãos, perdendo a cabeça entre o calor e a peste, deixavam-se arrastar à violência e tinham tentado burlar a vigilância das barreiras para fugir da cidade. Outros, como Humbert, tentavam também fugir dessa atmosfera de pânico nascente, mas com mais obstinação e habilidade, se não com mais êxito. Em primeiro lugar, Humbert prosseguiu suas diligências oficiais. Segundo ele próprio dizia, a obstinação acaba por triunfar sobre tudo, e, de um certo ponto de vista, ser desembaraçado era sua profissão. Visitara, pois, uma grande quantidade de funcionários e de pessoas cuja competência habitualmente não se discutia. No entanto, nesse caso, tal competência de nada lhe servia. Eram a maior parte das vezes homens que tinham ideias precisas e bem classificadas sobre tudo o que se refere aos bancos, à exportação, às laranjas e limões, ou ainda ao comércio dos vinhos, que possuíam indiscutíveis conhecimentos sobre os problemas de contencioso ou de seguros, sem contar os diplomas sólidos e uma boa vontade evidente. Era até a boa vontade o que de mais impressionante havia em todos. Porém, em matéria de peste, seus conhecimentos eram quase nulos. Diante de cada um deles, entretanto, e sempre foi isso que fora possível, Humbert defendera sua causa. Sua argumentação principal consistia sempre em dizer que era estrangeiro na nossa cidade e que, por conseguinte, seu caso devia merecer um exame especial. Em geral, os interlocutores do jornalista admitiam de bom grado esse ponto,
mas diziam-lhe que era também o caso de um certo número de pessoas e que, consequentemente, seu problema não era tão particular quanto imaginava. Ao que Humbert podia retrucar que o fato não mudava em nada a essência de sua argumentação e replicava-lhe que mudava alguma coisa nas dificuldades administrativas que se opunham a toda medida de favor, que corria o risco de criar aquilo a que chamavam, com uma expressão de grande repugnância, de um precedente. Segundo a classificação que Humbert propôs ao Dr. Rie, esse gênero de argumentadores constituía a categoria dos formalistas. Ao lado deles podiam encontrar-se os bem-falantes, que asseguravam ao suplicante que nada daquilo podia durar e que, pródigos de bons conselhos, quando só se lhes pediam decisões, consolavam Humbert, decidindo que se tratava apenas de um problema momentâneo. Havia também os importantes, que pediam ao visitante que deixasse uma nota resumindo seu caso, informando que decidiriam sobre o pedido. Os fúteis, que lhe propunham vales de alojamento ou endereços de pensões econômicas. Os metódicos, que o faziam preencher uma ficha e arquivavam-na em seguida. Os exaltados, que levantavam os braços, e os aborrecidos, que desviavam os olhos. Havia, enfim, os tradicionais, de longe os mais numerosos, que indicavam a Humbert outra repartição ou nova diligência a fazer. O jornalista tinha assim se esgotado em visitas e formara uma ideia justa do que podia ser uma câmara ou prefeitura, de tanto esperar num banco estofado diante de grandes cartazes que o convidavam a subscrever obrigações do tesouro, isentas de impostos, ou a alistar-se no exército colonial, de tanto entrar em repartições onde as fisionomias eram tão previsíveis quanto o arquivo e os fichários. A vantagem, como Humbert dizia a Rie com uma ponta de amargura, era que tudo isso mascarava a verdadeira situação. Os progressos da peste escapavam-lhe praticamente, sem contar que os dias assim se passavam mais depressa, e na situação em que a cidade inteira se encontrava, podia-se dizer que cada dia que passava aproximava os homens, com a condição de que não morressem ao fim de suas provações. Rie teve de reconhecer que esse ponto de vista era verdadeiro, mas que se tratava, em todo caso, de uma verdade demasiado genérica. Em dado momento, Humbert alimentou uma esperança. Tinha recebido da prefeitura um boletim de informações em branco que lhe pediam que preenchesse com exatidão. O boletim inquietava-se com sua identidade, a situação da família, seus recursos antigos e atuais e o que chamavam de seu currículo vitae. Teve a impressão de que se tratava de um inquérito destinado a recensear as pessoas suscetíveis de serem enviadas para a sua residência habitual. Algumas informações confusas colhidas numa repartição confirmaram essa suspeita. No entanto, depois de algumas diligências precisas, conseguiu descobrir o serviço que tinha enviado o boletim e disseram-lhe então que essas informações tinham sido recolhidas para o caso de virem a ser necessárias. Mas que caso? Perguntou Humbert. Afirmaram-lhe então que era para o caso de ele vir a adoecer da peste e a morrer dela, a fim de que se pudesse, por um lado, avisar a família e, por outro, saber se deviam debitar as despesas do funeral ao orçamento da cidade ou se podia esperar que os parentes as reembolsassem. Evidentemente, isso provava que ele não estava inteiramente separado daquela que o esperava, visto que a sociedade se ocupava deles. Mas não era um consolo. O mais notável, e Humbert o observou, era a maneira como, no auge de uma catástrofe, uma repartição podia continuar o seu serviço e tomar iniciativas de outros tempos, muitas vezes com desconhecimento das autoridades mais altas, pela simples razão de que era feita para esse fim. O período que se seguiu foi para Humbert simultaneamente mais fácil e mais difícil. Era um período de estagnação. Tinha visitado todas as repartições, feito todas as diligências e todas as saídas, por esse lado, estavam agora fechadas. Vagava então de café em café. De manhã sentava-se num terraço, diante de um copo de cerveja morna. Lia um jornal com a esperança de encontrar alguns sinais do fim próximo da doença. Olhava para o rosto dos transeuntes, desviava-se,
desgostoso, com sua expressão de tristeza, e depois de ter lido pela 100ª vez as tabuletas das lojas em frente, a publicidade dos grandes aperitivos, que já de nada serviam, levantava-se e caminhava ao acaso pelas ruas amarelas da cidade. Em passeios solitários para cafés e de cafés para restaurantes. Chegava assim à noite. Rie viu uma noite, precisamente à porta de um café, onde o jornalista hesitava em entrar. Pareceu decidir-se e foi sentar-se ao fundo da sala. Era aquela hora em que os cafés, por ordem superior, se retardavam ao máximo o momento de acender as luzes. O crepúsculo invadia a sala como uma água cinzenta, o cor-de-rosa do céu poente refletia-se nas vidraças e o mármore das mesas reluzia fracamente na obscuridade nascente. No meio da sala deserta, Humbert parecia uma sombra perdida, e Rie pensou que era hora de se sentir abandonado. Mas era também o momento em que todos os prisioneiros dessa cidade sentiam seu próprio abandono, e era preciso fazer qualquer coisa para apressar a libertação. Rie afastou-se. Humbert passava também longos momentos na estação. O acesso às plataformas estava interditado, mas as salas de espera, às quais se chegava por fora, permaneciam abertas, e às vezes ali instalavam-se mendigos nos dias de calor, pois eram sombrias e frescas. Humbert ficava lá, para ler velhos horários, avisos proibindo cuspir e o regulamento da polícia ferroviária. Depois sentava-se a um canto. A sala estava escura. Um velho fogão de ferro fundido esfriava há meses no meio de desenhos em 8. Na parede, alguns cartazes promoviam uma vida feliz e livre em Bandol ou em Cannes. Humbert sentia aqui essa espécie de terrível liberdade que se experimenta no fundo da miséria. Para ele, imagens mais difíceis de suportar, segundo o que dizia Rie, eram as de Paris. Uma paisagem de velhas pedras e das águas, os pombos do Palais Royal, a Gare du Nord, os bairros desertos do Panteão e alguns outros lugares de uma cidade que ele não sabia ter amado tanto, perseguiam então Humbert e impediam-no de fazer qualquer coisa de preciso. Rie pensava apenas que ele identificava essas imagens com as do seu amor. E no dia em que Humbert lhe disse que gostava de acordar às 4 da manhã e de pensar em sua cidade, o médico não teve dificuldade em traduzir do fundo de sua própria experiência que ele gostava de imaginar a mulher que tinha deixado. Com efeito, era a hora em que ele podia apoderar-se dela. Até às 4 horas da manhã não se faz nada, em geral. Dorme-se a essa hora, e isso é tranquilizador, já que o grande desejo de um coração inquieto é possuir interminavelmente o ser que ama e poder mergulhar esse ser, quando chega o tempo da ausência, num sono sem sonhos, que só possa acabar no dia do reencontro. Pouco depois do sermão, o calor começou. Chegava-se ao fim do mês de junho. No dia seguinte ao da chuva tardia que marcara o domingo do sermão, o verão irrompeu de repente no céu e acima das casas. Levantou-se primeiro um vento forte e ardente, que soprou durante um dia e ressecou as paredes. O sol fixou-se. Vagas incessantes de calor e de luz inundaram a cidade durante todo o dia. Fora das ruas, em arcada e das casas, parecia não haver um único ponto na cidade que não estivesse colocado na reverberação mais ofuscante. O sol perseguia nossos concidadãos em todas as esquinas, e se eles paravam, atacava-os então. Como esses primeiros calores coincidiram com uma subida vertiginosa do número de vítimas, que se calculou em cerca de 700 por semana, apoderou-se da cidade uma espécie de abatimento. Nos subúrbios, nas ruas planas e nas casas com terraços, a animação decresceu, e nesse bairro onde toda a gente vivia sempre nas soleiras, todas as portas estavam fechadas e as persianas corridas, sem que se soubesse se era da peste ou do calor que as pessoas julgavam assim proteger-se. De algumas casas, contudo, saíam gemidos. Antes, quando isso acontecia, viam-se muitas vezes curiosos que paravam na rua, à escuta. Mas depois desses longos alarmes, parecia que o coração de todos tinha endurecido e que caminhavam ou viviam ao lado dos queixumes como se eles fossem a linguagem natural dos homens.
Os tumultos junto às portas da cidade, durante os quais os guardas tinham sido obrigados a servir-se de armas, criaram uma surda agitação. Tinha havido feridos, sem dúvida, mas falava-se de mortos na cidade, onde tudo se exagerava por efeito do calor e do medo. Em todo caso, é verdade que o descontentamento não cessava de aumentar, que nossas autoridades tinham receado o pior e estudado muito a sério medidas a serem tomadas no caso de essa população, mantida sob o flagelo, ser levada à revolta. Os jornais publicaram decretos que renovavam a proibição de sair e ameaçavam com penas de prisão os infratores. Patrulhas percorriam a cidade. Muitas vezes, nas ruas desertas e escaldantes, viam-se avançar, anunciados em primeiro lugar pelo ruído dos cascos dos cavalos nos paralelepípedos, guardas montados que passavam por entre duas fileiras de janelas fechadas. Desaparecida a patrulha, um silêncio pesado e cheio de desconfiança recaía sobre a cidade ameaçada. De vez em quando, ouviam-se os disparos dos grupos especiais, encarregados de matar os cães e os gatos, que poderiam transmitir pulgas. Essas detonações secas contribuíam para estabelecer na cidade uma atmosfera de alerta. No calor e no silêncio, e para o coração em pânico dos nossos concidadãos, tudo assumia, aliás, uma importância maior. Pela primeira vez, todos se tornavam sensíveis às cores do céu e aos odores da terra causados pela mudança das estações. Cada um compreendia com terror que o calor ajudaria a epidemia e, ao mesmo tempo, cada um via que o verão se instalava. O grito dos gaviões no céu da tarde tornava-se mais débil por cima da cidade. Não mais se enquadravam nesses crepúsculos de junho que ampliam o horizonte em nosso país. As flores de mercado já não chegavam fechadas em botão, e depois da venda da manhã, as pétalas amontoavam-se nas calçadas poeirentas. Via-se claramente que a primavera se extenuara, que se tinha prodigalizado em milhares de flores que desabrochavam por toda parte e que ia agora adormecer, esmagar-se lentamente sob o duplo peso da peste e do calor. Para todos os nossos concidadãos, o céu de verão, essas ruas que empalidecem sob os tons da poeira e do tédio, tinham o mesmo sentido ameaçador que as centenas de mortos que a cada dia pesavam sobre a cidade. O sol inclemente, estas horas com gosto de sono e de férias, já não convidavam como antes às festas da água e da carne. Pelo contrário, soavam lúgubres na cidade fechada e silenciosa. Tinham perdido o brilho metálico das estações felizes. O sol da peste apagava todas as cores e escorraçava qualquer alegria. Era essa uma das grandes revoluções da doença. Em geral, todos os nossos concidadãos acolhiam o verão com alegria. A cidade abria-se então para o mar e derramava sua mocidade nas praias. Nesse verão, pelo contrário, o mar próximo estava interditado e o corpo já não tinha direito às suas alegrias. Que fazer nessas condições? É ainda Tarrot quem dá a imagem mais fiel de nossa vida de então. Ele seguia, a bem da verdade, os progressos da peste em geral, observando justamente que uma mudança da epidemia fora assinalada pelo rádio quando deixou de anunciar as centenas de óbitos por semana, para passar a comunicar 92, 107, 120 mortos por dia. Os jornais e as autoridades brincam de espertos com a peste. Imaginam que lhe tiram alguns pontos porque 130 é um número menos impressionante que 910. Evocava também os aspectos patéticos ou espetaculares da epidemia, como a mulher que, num bairro deserto com as persianas fechadas, tinha subitamente aberto uma janela por cima dele e soltado 2 grandes gritos antes de voltar a fechar as persianas sobre a sombra espessa do quarto. Mas ele anotava, além disso, que as pastilhas mentoladas tinham desaparecido das farmácias, pois muitas pessoas as chupavam para se prevenir contra um contágio eventual. Continuavam também a observar suas personagens favoritas. Soube-se que o velhote dos gatos vivia também na tragédia. Certa manhã, com efeito, haviam soado tiros, e como escrevia Tarrot, alguns estilhaços de chumbo
Tinham matado a maior parte dos gatos e aterrorizado os outros, que abandonaram a rua. No mesmo dia, o velhote surgira na varanda, à hora habitual. Mostrara uma certa surpresa, debruçara-se, examinara as extremidades da rua e resignara-se a esperar. Com a mão dava pequenas pancadas na grade da varanda. Esperava ainda. Rasgara um pequeno papel, entrara e tornara a sair. Depois de um certo tempo desaparecera bruscamente, fechando com rancor as janelas. Nos dias seguintes repetiu-se a mesma cena, mas podiam ler-se no rosto do velho uma tristeza e uma perturbação cada vez mais manifestas. Ao fim de uma semana, Tarrou esperou em vão o aparecimento diário, e as janelas ficaram obstinadamente fechadas sobre um desgosto bastante compreensível. Em tempo de peste é proibido escarrar nos gatos. Era a conclusão das anotações. Por outro lado, quando Tarrou entrava à noite em casa, tinha a certeza de encontrar no vestíbulo a figura sombria do vigia, que passeava de um lado para outro. Ele não deixava de lembrar a todos que chegavam que tinha previsto o que estava acontecendo. A Tarrou, que reconhecia ter-lhe ouvido prever uma desgraça, mas que lhe recordava sua ideia de terremoto, o velho guarda respondia: "Ah, se fosse um terremoto!" Uma boa sacudidela e não mais se falava nisso. Contam-se os mortos, os vivos e pronto. Mas essa porcaria de doença, até os que não a apanham parecem trazê-la no coração. O proprietário não andava menos desanimado. A princípio, os viajantes, impedidos de deixar a cidade, tinham sido mantidos no hotel, quando as portas da cidade se fecharam. Mas, pouco a pouco, como a epidemia se prolongasse, muitos tinham preferido instalar-se em casa de amigos. E as mesmas razões que tinham enchido todos os quartos do hotel mantinham-nos vazios desde então, já que não chegavam novos viajantes à nossa cidade. Tarrou era um dos raros hóspedes, e o gerente não perdia a oportunidade para lhe fazer notar que, se não fosse seu desejo de ser agradável aos últimos clientes, teria há muito fechado o estabelecimento. Pedia muitas vezes a Tarrou que calculasse a duração provável da epidemia. Dizem, observou Tarrou, que o frio é inimigo dessa espécie de doença. O gerente exasperava-se. Mas aqui nunca faz frio, realmente, meu caro senhor. De qualquer modo, ainda faltam alguns meses. Tinha certeza, aliás, de que os visitantes continuariam durante muito tempo a evitar a cidade. Essa peste era a ruína do turismo. No restaurante, depois de uma curta ausência, viu-se reaparecer o Sr. Otton, o homem coruja, mas seguido apenas pelos 2 cachorrinhos comportados. Colhidas as informações, soube-se que a mulher tinha tratado e enterrado a própria mãe e que estava nesse momento de quarentena. "Não gosto disso", disse o gerente a Tarrou. "Com quarentena ou sem quarentena, ela é suspeita, e, consequentemente, eles também." Tarrou fez-lhe notar que, sob esse ponto de vista, todos eram suspeitos, mas o outro era categórico e tinha sobre a questão opiniões bem definidas. "Não, senhor, nem o senhor nem eu somos suspeitos. Eles são." Mas o Sr. Otton não se alterava por tão pouco, e dessa vez a peste não ia levar vantagem alguma. Entrava da mesma maneira na sala do restaurante, sentava-se antes dos filhos e continuava a dirigir-lhes frases distintas e hostis. Apenas o garoto mudara de aspecto. Vestido de preto como a irmã, um pouco mais curvado sobre si próprio, parecia uma pequena sombra do pai. O vigia, que não gostava do Sr. Otton, dissera a Tarrou: "Ah, aquele vai morrer todo vestido. Nem será preciso arrumá-lo. Vai direitinho." O sermão de Paneloa era também relatado, mas com o seguinte comentário, abre aspas: "Compreendo esse simpático ardor. No começo dos flagelos e quando eles terminam, sempre se faz um pouco de retórica. No primeiro caso não se perdeu ainda o hábito, e no segundo ele já retornou. É no momento da desgraça que a gente se habitua à verdade, quer dizer, ao silêncio. Esperemos." Fecha aspas. Tarrou anotava, enfim, que tivera uma longa conversa com o Dr. Riet, da qual recordava apenas que dera bons resultados e esclarecia, a propósito disso, a cor castanho clara dos olhos da mãe do médico. Afirmava estranhamente que um olhar onde se lia tanta bondade
seria sempre mais forte que a peste e consagrava, por fim, longas páginas ao velho asmático tratado por Rie. Tinha ido vê-lo com o médico depois da entrevista. O velho acolhera Tarrou com risinhos, esfregando as mãos. Estava na cama, encostado ao travesseiro por cima das 2 panelas de grãos de bico. Ah, mais um, dissera ele ao ver Tarrou. É o mundo às avessas. Mais médicos que doentes. É que a coisa anda depressa, hein? O padre tem razão. É bem merecido. No dia seguinte, Tarrou voltara sem avisar. Se der crédito às suas anotações, o velho asmático, logista de profissão, tinha decidido aos 50 anos que já trabalhara bastante. Metera-se na cama e não voltara a levantar-se desde então. No entanto, a sua asma conciliava-se com o tempo em que estivera em pé. Uma pequena renda o mantivera até os 75 anos, cujo peso ele carregava alegremente. Não conseguia tolerar relógios, e na verdade não havia um único em toda a casa. Um relógio é um objeto caro e bobo, dizia ele. Calculava o tempo e, sobretudo, a hora das refeições, a única que lhe importava, com suas 2 panelas, uma das quais estava cheia de grãos de bico. Quando acordava, enchia a outra, uma a uma, com o mesmo movimento aplicado e regular. Encontrava, assim, seus pontos de referência num dia medido por panelas. De 15 em 15 panelas, dizia ele, é hora de comer, é muito simples. Aliás, e se acreditar na mulher, desde muito novo dera sinais dessa vocação. Na verdade, nada lhe interessara jamais. Nem o trabalho, nem os amigos, nem os cafés, nem a música, nem as mulheres e nem os passeios. Nunca saía da cidade, exceto num dia em que, obrigado a ir a Argel para cuidar de negócios da família, tinha descido na estação mais próxima de Oran, incapaz de levar mais adiante a aventura, e voltara no primeiro trem. A Tarrou, que parecera admirar-se da vida enclausurada que ele levava, tinha mais ou menos explicado que, segundo a religião, a primeira metade da vida de um homem era uma ascensão, e a outra um declínio. Que no declínio os dias do homem já não lhe pertenciam, que lhe podiam ser arrebatados a qualquer momento, que ele nada podia fazer deles e que o melhor, justamente, era não fazer nada. A contradição, aliás, não o assustava, pois tinha pouco depois dito a Tarrou que certamente Deus não existia, já que, de outro modo, os padres seriam inúteis. No entanto, por certas reflexões que se seguiram, Tarrou compreendeu que essa filosofia estava estreitamente ligada ao estado de espírito que lhe davam os peditórios frequentes da sua paróquia. Mas o que completava o retraído velho era um desejo que parecia profundo e que ele exprimiu várias vezes perante seu interlocutor. Esperava morrer muito velho. Será um santo? Perguntava Tarrou a si próprio e respondia, sem dúvida, se a santidade é um conjunto de hábitos. Mas, ao mesmo tempo, Tarrou dedicava-se à descrição bastante minuciosa de um dia na cidade tomada pela peste, dando assim uma justa ideia das ocupações e da vida de nossos concidadãos durante esse verão. Ninguém ri a não ser os bêbados, dizia Tarrou, e esses riem demais. Depois retomava sua descrição. De madrugada, brisas leves percorrem a cidade ainda deserta. A essa hora que fica entre as mortes da noite e as agonias do dia, parece que a peste suspende por um instante seu esforço e toma fôlego. Todas as lojas estão fechadas, mas em algumas o aviso "fechada por causa da peste" atesta que não abrirão dentro em pouco como as outras. Vendedores de jornais, meio adormecidos, não gritam mais as notícias, mas encostados às esquinas das ruas, oferecem sua mercadoria aos lampiões com gestos de sonâmbulos. Daqui a pouco, despertados pelos primeiros bondes, vão espalhar-se por toda a cidade, oferecendo de braço estendido as folhas onde se destaca a palavra peste. Haverá um outono de peste? O professor B responde, não. 124 mortos e eis o balanço depois de 94 dias de peste. Apesar da crise de papel que se torna cada vez mais acentuada e já forçou alguns periódicos a diminuírem o número de páginas, criou-se mais um jornal, o Correio da Epidemia, que se impõe como tarefa informar nossos concidadãos
com a preocupação de uma escrupulosa objetividade dos progressos ou retrocessos da doença. Fornecer as opiniões mais categorizadas sobre o futuro da epidemia, prestar o apoio de suas colunas a todos os que, conhecidos ou desconhecidos, estejam dispostos a lutar contra o flagelo, levantar o moral da população, transmitir as diretrizes das autoridades e, numa palavra, reunir todos os esforços para lutar de modo eficaz contra o mal que nos assola. Na realidade, esse jornal limitou-se muito rapidamente a publicar anúncios de novos produtos infalíveis para evitar a peste. Por volta das 6 horas da manhã, todos esses jornais começam a ser vendidos nas filas que se instalam às portas das lojas mais de 1 hora antes de sua abertura, depois dos bondes que chegam apinhados dos subúrbios. Os bondes tornaram-se o único meio de transporte e avançam com grande dificuldade, os estribos sobrecarregados. Coisa curiosa, no entanto, todos os ocupantes, na medida do possível, voltam as costas aos outros para evitar um contágio mútuo. Nas paradas, o bonde despeja uma carga de homens e de mulheres, cheios de pressa, de se afastarem e de se isolarem. Frequentemente ocorrem cenas devidas apenas ao mau humor que se torna crônico. Depois da passagem dos primeiros bondes, a cidade desperta pouco a pouco. As primeiras cervejarias abrem as portas, com os balcões carregados de avisos. Não há mais café. Traga o seu açúcar, etc. Depois abrem-se as lojas. As ruas animam-se. Ao mesmo tempo, a luz sobe e o calor aumenta pouco a pouco no céu de julho. É a hora em que aqueles que não fazem nada se arriscam pelas avenidas. A maior parte parece ter se encarregado de conjurar a peste pela ostentação do seu luxo. Todos os dias, por volta de 11 horas, nas artérias principais, há um desfile de homens e de mulheres jovens em que se pode sentir essa paixão de viver que cresce no seio das grandes desgraças. Quanto mais a epidemia se estender, mais o moral se tomará elástico. Voltaremos a ver as saturnais milanesas à beira das sepulturas. Ao meio-dia, os restaurantes enchem-se, num abrir e fechar de olhos. Muito depressa formam-se à porta pequenos grupos que não conseguiram encontrar lugar. O céu começa a perder a luz por excesso de calor. À sombra dos grandes toldos, os candidatos à comida esperam a vez. À beira da rua estalam ao sol. Se os restaurantes são invadidos é porque simplificam muito o problema do abastecimento, mas deixam intacta a angústia do contágio. Os convivas perdem longos minutos limpando pacientemente os talheres. Não há muito tempo, certos restaurantes anunciavam: aqui escaldam-se os talheres. Pouco a pouco, porém, renunciaram a qualquer publicidade, já que os clientes eram forçados a vir. Aliás, o cliente gasta de bom grado. Os vinhos finos, ou assim considerados, os suplementos mais caros, são o começo de uma corrida desenfreada. Parece também que houve cenas de pânico num restaurante porque um cliente, indisposto, empalidecera, levantara-se cambaleando e dirigira-se rapidamente para a saída. Por volta de 2 horas, a cidade esvazia-se pouco a pouco. E é então o momento em que o silêncio, a poeira, o sol e a peste se encontram na rua. Ao longo das grandes casas cinzentas, o calor desliza sem cessar. São longas horas prisioneiras que acabam nas tardes inflamadas, que se abatem sobre a cidade populosa e tagarela. Durante os primeiros dias de calor, uma vez ou outra, e sem que se saiba porquê, as tardes eram desertas. Mas agora a primeira friagem traz uma trégua, se não uma esperança. Todos descem então para as ruas, falam para se atordoar, discutem ou desejam-se. E, sob o céu vermelho de julho, a cidade carregada de casais e de clamores deriva em direção à noite ofegante. Em vão, todas as tardes nas avenidas, um velho inspirado com um chapéu de feltro e gravata esvoaçante atravessa a multidão, repetindo sem cessar: Deus é grande, vinde a Ele. Todos se precipitam, pelo contrário, para qualquer coisa que mal conhecem ou que lhes parece mais urgente que Deus. A princípio, quando achavam que era uma doença como as outras, a religião tinha prestígio. Mas quando viram que o caso era sério, lembraram-se do prazer.
Toda a angústia que se pinta durante o dia nos rostos se dissolve então no crepúsculo ardente e poeirento, numa espécie de excitação desvairada, numa liberdade desajeitada que inflama todo um povo. E também eu sou como eles. Puro engano, a morte nada é para os homens como eu. É um acontecimento que lhes dá razão. Foi Tarrou que pediu a Rieu a entrevista de que fala nos seus cadernos. Na noite em que Rieu esperava, o médico contemplava a mãe, placidamente sentada a um canto da sala de jantar. Era aí que ela passava seus dias quando a arrumação da casa a deixava livre. Com as mãos juntas sobre os joelhos, esperava. Rieu não tinha sequer a certeza de que fosse ele quem ela esperava. No entanto, qualquer coisa se alterava no seu rosto quando ele aparecia. Tudo que uma vida laboriosa nele colocara de mutismo parecia então animar-se. Depois recaía no silêncio. Nessa noite, olhava através da janela para a rua deserta. A iluminação tinha sido diminuída de 2/3, e aqui e ali uma lâmpada muito fraca punha alguns reflexos nas sombras da cidade. Vão manter a iluminação reduzida durante toda a peste? Perguntou a senhora Rieu. Provavelmente. Contanto que isso não dure até o inverno. Seria muito triste. É verdade, disse Rieu. Viu o olhar da mãe pousar-lhe na fronte. Sabia que a inquietação e o excesso de trabalho dos últimos dias lhe haviam vincado o rosto. O dia não correu bem? Perguntou a senhora Rieu. Oh, como de costume. Como de costume, quer dizer que o novo soro enviado de Paris parecia ser menos eficaz que o primeiro e as estatísticas subiam. Continuava a não haver a possibilidade de inocular o soro preventivo, a não ser nas famílias já atingidas. Teriam sido necessárias quantidades industriais para generalizar sua utilização. A maior parte dos abscessos recusavam-se a abrir-se, como se tivesse chegado a época do seu endurecimento, e torturavam os doentes. Desde a véspera, havia na cidade 2 casos de uma nova forma da epidemia. A peste tornava-se então pulmonar. Nesse mesmo dia, no decurso de uma reunião, os médicos, exaustos diante de um prefeito desorientado, tinham pedido e obtido novas medidas para evitar o contágio, que na peste pulmonar se fazia de boca a boca. Como sempre, não se sabia nada. Olhou para a mãe. O belo olhar castanho revolveu nele anos de ternura. Está com medo, mamãe? Na minha idade já não se teme muita coisa. Os dias são muito compridos e eu agora nunca estou em casa. Para mim é indiferente esperar, desde que saiba que vai chegar. E quando você não está, penso no seu trabalho. Tem notícias? Sim, vai tudo bem, se posso acreditar no último telegrama. Mas sei que ela diz isso para me tranquilizar. A campainha da porta tocou. O médico sorriu para a mãe e foi abrir. Na penumbra do patamar, Tarrou, vestido de cinzento, parecia um grande urso. Rieu fez o visitante sentar-se diante da secretária. Ele próprio ficou em pé atrás da poltrona. Estavam separados pela única lâmpada acesa em cima da secretária. Sei, disse Tarrou sem preâmbulos, que posso lhe falar com franqueza. Rieu aprovou em silêncio. Dentro de 15 dias ou um mês, o senhor já não terá aqui qualquer utilidade. Estará superado pelos acontecimentos. É verdade, respondeu o médico. A organização do serviço sanitário é má. Faltam-lhe homens e tempo. Rieu reconheceu ainda que era verdade. Soube que a prefeitura está planejando uma espécie de serviço civil para obrigar os homens válidos a participarem no salvamento geral. Está bem informado, mas o descontentamento já é grande e o prefeito hesita. Por que não se pedem voluntários? Isso foi feito, mas os resultados foram insignificantes. Fez-se por via oficial e sem muita fé no que faziam. O que lhes falta é imaginação. Nunca estão à altura dos flagelos. Se os deixamos agir, acabarão por morrer, e nós com eles. É provável, retorquiu Rieu. Devo dizer que pensam também nos presos para os chamados trabalhos pesados. Gostaria mais que fossem homens livres. Eu também, mas por que, afinal? Tenho horror às condenações à morte. Rieu olhou para Tarrou. Então, perguntou.
Então tenho um plano de organização de equipes sanitárias voluntárias. Autorize-me a ocupar-me disso e deixemos as autoridades de lado. Aliás, as autoridades estão suplantadas. Tenho amigos por toda parte e eles formarão o primeiro núcleo, e naturalmente participarei dele. Está bem, disse Rie, aceito com alegria. Temos necessidade de ser ajudados, sobretudo nesta profissão. Encarrego-me de fazer a prefeitura aceitar a ideia. Aliás, não há outra opção, mas... Rie refletiu. Mas esse trabalho pode ser mortal, como sabe. Em todo caso, é preciso que eu o previna. Pensou bem? Tarrou olhava-o com seus olhos cinzentos e tranquilos. Que pensa do sermão de Panelot, doutor? A pergunta foi feita naturalmente e Rie respondeu naturalmente. Vivi demais nos hospitais para gostar da ideia de castigo coletivo. Mas, como sabe, os cristãos falam às vezes assim, sem que realmente o pensem. São melhores do que parecem. Pensa então como Panelot, que a peste tem o seu lado bom, que abre os olhos, que obriga a pensar? O médico sacudiu a cabeça com impaciência. Como todas as doenças desse mundo. Mas o que é verdade em relação aos males deste mundo é também verdade em relação à peste. Pode servir para engrandecer alguns. No entanto, quando se vê a miséria e a dor que ela traz, é preciso ser louco, cego ou covarde para se resignar à peste. Rie apenas erguera um pouco o tom de voz, mas Tarrou fez um gesto com a mão como para acalmá-lo. Sorria. Sim, continuou Rie dando de ombros, mas não me respondeu. Refletiu bem? Tarrou empertigou-se um pouco na cadeira e esticou a cabeça para a luz. Acredita em Deus, doutor? De novo a pergunta fora feita naturalmente, mas desta vez Rie hesitou. Não, mas que quer dizer isso? Estou nas trevas e tento ver claro. Há muito que deixei de achar isso original. Não é isso o que o separa de Panelot? Não acho. Panelot é um estudioso. Não viu a morte o suficiente e é por isso que fala em nome de uma verdade. Mas o mais modesto padre de aldeia, que cuida dos seus paroquianos e que ouviu a respiração de um moribundo, pensa como eu. Ele trataria da miséria antes de querer demonstrar-lhe a excelência. Rie levantou-se. Seu rosto estava agora na sombra. Vamos deixar isso, disse, já que não quer responder. Tarrou sorriu sem se mexer na poltrona. Posso responder com uma pergunta? Foi a vez de o médico sorrir. Gosta do mistério. Vamos lá. É isso, disse Tarrou. Por que o senhor mesmo demonstra tanta dedicação, já que não acredita em Deus? Sua resposta talvez me ajude a responder. Sem sair da sombra, o médico disse que já respondera e que se acreditasse num Deus todo-poderoso, deixaria de curar os homens, deixando a ele esse cuidado. Mas que ninguém no mundo, não, nem mesmo Panelot, que julgava acreditar, acreditava num Deus desse gênero, já que ninguém se entregava totalmente e que nisso, ao menos ele, Rie, julgava estar no caminho da verdade, lutando contra a criação tal como ela era. Ah, exclamou Tarrou, então é essa a ideia que tem de sua profissão? Mais ou menos, respondeu o médico, voltando-se para a luz. Tarrou assobiou baixinho e o médico olhou para ele. Bem sei, continuou, diz a si próprio que para isso é preciso ter orgulho, mas eu não tenho senão o orgulho necessário, acredite. Não sei o que me espera, nem o que virá depois de tudo isso. No momento há doentes e é preciso curá-los. Em seguida eles refletirão e eu também. Mas o urgente é curá-los. Eu os defendo como posso, é tudo. Defende contra quem? Rie voltou-se para a janela. Adivinhava ao longe o mar por uma condensação mais escura no horizonte. Sentia apenas seu cansaço e lutava ao mesmo tempo contra um desejo súbito e irracional de se abrir um pouco mais com esse homem um pouco singular, mas que parecia fraternal. Não sei, Tarrou. Juro-lhe que não sei. Quando entrei para essa profissão, eu o fiz abstratamente, de certo modo porque tinha necessidade, porque era uma situação como as outras, uma das que os jovens se propõem. Talvez também porque era particularmente difícil para um filho de operário como eu. E depois foi necessário ver morrer. Sabe que há pessoas que se recusam a morrer? Já ouviu alguma vez uma mulher gritar, nunca, no momento de morrer? Eu já.
e descobri então que não conseguia me habituar. Era novo nesse tempo e minha repugnância julgava dirigir-se à própria ordem do mundo. Depois tornei-me mais modesto. Simplesmente não me habituei a ver morrer. Não sei mais nada, mas afinal... Rie calou-se e voltou-se a sentar. Sentia a boca seca. Afinal? Perguntou suavemente Tarrô. Afinal, continuou o médico e voltou a hesitar olhando para Tarrô com atenção. É uma coisa que um homem como o senhor consegue compreender, não é verdade? Já que a ordem do mundo é regulada pela morte, talvez convenha a Deus que não acreditemos nele e que lutemos com todas as nossas forças contra a morte, sem erguer os olhos para o céu, onde ele se cala. Sim, concordou Tarrô, compreendo, mas suas vitórias serão sempre efêmeras. Mais nada. O semblante de Rie pareceu anuviar-se. Sempre, bem sei. Não é uma razão para deixar de lutar. Não, não é uma razão, mas imagino o que essa peste significa para o senhor. É verdade, tornou Rie. Uma interminável derrota. Tarrô fixou um momento o médico. Depois levantou-se e caminhou pesadamente para a porta. Rie seguiu-o. Alcançava-o já quando Tarrô, que parecia olhar para os pés, lhe perguntou: Quem lhe ensinou tudo isso, doutor? A resposta veio imediatamente: A miséria. Rie abriu a porta do escritório e, no corredor, disse a Tarrô que ia descer também, pois precisava ver um de seus doentes no subúrbio. O outro propôs acompanhá-lo e o médico aceitou. No fim do corredor encontraram a senhora Rie, a quem o médico apresentou Tarrô. Um amigo, disse. Ah, exclamou a senhora Rie, muito prazer em conhecê-lo. Quando se afastou, Tarrô voltou-se mais uma vez para ela. No patamar, o médico tentou em vão acender a luz. As escadas continuaram mergulhadas na noite. O médico perguntava a si mesmo se seria o efeito de uma nova medida de economia, mas não se podia saber. Já há algum tempo que tudo nas casas e na cidade se estragava. Era talvez apenas porque os porteiros e os nossos concidadãos em geral já não tomavam cuidado com coisa alguma. Mas o médico não teve tempo de continuar a interrogar-se, porque a voz de Tarrô ressoava atrás dele. Mais uma palavra, doutor, ainda que lhe pareça ridícula. O senhor tem toda a razão. No escuro, Rie encolheu os ombros para si próprio. Não sei realmente, mas o senhor o que acha? Oh, disse o outro, sem se perturbar. Tenho poucas coisas a aprender. O médico parou, e o pé de Tarrô atrás dele escorregou num degrau. Tarrô equilibrou-se, apoiando-se no ombro de Rie. Julga saber tudo da vida? Perguntou este. A resposta veio do escuro, trazida pela mesma voz tranquila. Sim. Quando saíram para a rua, compreenderam que era bastante tarde, 11 horas talvez. A cidade estava muda, povoada apenas de rumores. Muito longe ouvia-se a sirene de uma ambulância. Entraram no carro e Rie ligou o motor. É preciso que vá amanhã ao hospital por causa da vacina preventiva, mas para terminar e antes de entrar nessa história, pense que tem uma probabilidade contra 2 de sair disso. Esses cálculos, doutor, não têm sentido. Sabe tão bem quanto eu. Há 100 anos, uma epidemia de peste matou todos os habitantes de uma cidade da Pérsia, exceto precisamente o lavador de defuntos, que nunca tinha deixado de exercer a profissão. Ora, teve sua terceira probabilidade, mais nada, disse Rie, com uma voz subitamente mais surda. Mas é verdade que temos ainda muito a aprender sobre esse assunto. Entravam agora nos subúrbios. Os faróis brilhavam nas ruas desertas. Pararam. Diante do automóvel, Rie perguntou a Tarrô se queria entrar, e o outro disse que sim. Um reflexo do céu iluminava os rostos. Rie deu de repente um sorriso de amizade. Vamos, Tarrô, disse ele. O que o leva a ocupar-se de tudo isso? Não sei. Talvez minha moral. Qual? A compreensão. Tarrô voltou-se para casa e Rie não viu mais seu rosto até o momento de entrarem em casa do velho asmático. Logo no dia seguinte, Tarrô pôs-se a trabalhar e reuniu o primeiro grupo que devia ser seguido por muitos outros. A intenção do narrador não é, entretanto, dar a essas equipes sanitárias mais importância do que elas realmente tiveram. No seu lugar, é verdade que muitos de nossos concidadãos
cederiam hoje à tentação de lhes exagerar o papel. Mas o narrador está antes tentado a acreditar que, ao dar demasiada importância às belas ações, se presta finalmente uma homenagem indireta e poderosa ao mal, pois nesse caso se estaria supondo que essas belas ações só valem tanto por serem raras e que a maldade e a indiferença são forças motrizes bem mais frequentes nas ações dos homens. Essa é uma ideia de que o narrador não compartilha. O mal que existe no mundo provém quase sempre da ignorância, e a boa vontade, se não for esclarecida, pode causar tantos danos quanto a maldade. Os homens são mais bons que maus, e na verdade a questão não é essa, mas ignoram mais ou menos, e é a isso que se chama virtude ou vício, sendo o vício mais desesperado o da ignorância, que julga saber tudo e se autoriza então a matar. A alma do assassino é cega, e não há verdadeira bondade nem belo amor sem toda a clarividência possível. É por isso que nossas equipes sanitárias, que se concretizaram graças a Tarot, devem ser julgadas com uma satisfação objetiva. É por isso que o narrador não quer ser o propagandista, por demais eloquente, de uma vontade e de um heroísmo a que atribui uma importância apenas razoável, mas continuará a ser o historiador dos corações de nossos concidadãos, que a peste tornará dilacerados e exigentes. Com efeito, os que se dedicaram às equipes sanitárias não tiveram um mérito tão grande em fazê-lo, pois sabiam que era a única coisa a fazer, e não se decidir fazê-lo é que teria sido incrível. Essas equipes ajudaram nossos concidadãos a penetrar mais na peste e persuadiram-nos, em parte, de que uma vez que a doença existia, deviam fazer o necessário para lutar contra ela. Uma vez que a peste se tornava o dever de alguns, ela surgiu realmente como era, isto é, como o problema de todos. Está certo, mas não se cumprimenta um professor por ensinar que 2 e 2 são 4. Talvez o felicitemos por ter escolhido essa bela profissão. Digamos, pois, que era provável que Tarot e os outros tivessem escolhido demonstrar que 2 e 2 eram 4 e não o contrário. Mas digamos também que essa boa vontade lhes era comum com a do professor, com a de todos aqueles que têm o coração igual ao do professor e que, para a honra do homem, são mais numerosos do que se pensa, ou pelo menos essa é a convicção do narrador. Aliás, este compreende muito bem a objeção que lhe poderia ser feita, ou seja, que esses homens arriscavam a vida, mas chega sempre uma hora na história em que aquele que ousa dizer que 2 e 2 são 4 é punido com a morte. O professor sabe muito bem disso, e a questão não é saber qual é a recompensa ou o castigo que espera esse raciocínio. A questão é saber se 2 e 2 são ou não 4. Quanto a nossos concidadãos que então arriscavam a vida, tinham de decidir se estavam ou não na peste e se era ou não necessário lutar contra ela. Muitos moralistas novos da nossa cidade diziam então que nada servia para nada e que era preciso cair de joelhos. E Tarot, Rie e os amigos podiam responder isto ou aquilo, mas a conclusão era sempre o que eles sabiam. Era preciso lutar, desta ou daquela maneira, e não cair de joelhos. Toda a questão residia em impedir o maior número possível de homens de morrer e de conhecer a separação definitiva. Para isso havia um único meio: combater a peste. Esta verdade não era admirável, era apenas consequente. Por isso era natural que o velho Gaston pusesse toda a sua confiança e toda a sua energia em fabricar soros ali mesmo, com material precário. Rie e ele esperavam que um soro fabricado com as culturas do próprio micróbio que infestava a cidade teria uma eficácia mais direta que os soros vindos do exterior, já que o micróbio diferia ligeiramente do bacilo da peste, tal como era classicamente definido. Gaston esperava ter em breve seu primeiro soro. Por isso era natural que Grand, que nada tinha de herói, assumisse agora uma espécie de secretaria das equipes sanitárias. Com efeito, parte dos grupos formados por Tarot dedicava-se a um trabalho de assistência preventiva nos bairros, muito populosos. Tentava-se introduzir aí a higiene necessária, contando-se as águas furtadas e os porões que a desinfecção não tinha visitado.
Uma ou outra parte dos grupos ajudava os médicos nas visitas domiciliares, garantindo o transporte dos doentes e, até mais tarde, na ausência de pessoal especializado, dirigia os carros dos doentes e dos mortos. Tudo isso exigia um trabalho de registro de estatística, que Grant aceitara fazer. Desse ponto de vista, e mais que Rie ou Tarot, o narrador considera que Grant era o verdadeiro representante dessa virtude tranquila que animava as equipes sanitárias. Aceitara sem hesitação, com a boa vontade que o caracterizava. Manifestara apenas o desejo de se tornar útil em pequenos trabalhos. Estava velho demais para o resto. Das 18 às 20 horas podia dar seu tempo. E como Rie lhe agradecesse calorosamente, ele se admirava. Não é o mais difícil. Há peste, é preciso nos defendermos, evidente. Ah, se tudo fosse tão simples. E repetia sua frase. Por vezes à noite, quando o trabalho das fichas terminava, Rie conversava com Grant. Tinham acabado por juntar Tarot às suas conversas e Grant se abria com um prazer cada vez mais evidente aos dois companheiros. Estes acompanhavam com interesse o trabalho paciente que Grant continuava em meio à peste. Também eles, por fim, encontravam nisso uma espécie de repouso. Como vai a Amazona? Perguntava muitas vezes Tarot. E Grant respondia invariavelmente com um sorriso. Vai trotando, vai trotando. Uma noite Grant disse que tinha posto definitivamente de lado o adjetivo elegante para sua Amazona e que a classificava agora de esbelta. É mais concreto, acrescentara. Outra vez leu para os dois ouvintes a primeira frase assim modificada. Abre aspas. Numa bela manhã de maio, uma esbelta amazona montada numa soberba égua alazã percorria as aleias floridas do Bois de Boulogne. Fecha aspas. Não é verdade, disse Grant, que a vemos melhor assim? Eu preferi, numa manhã de maio, porque mês de maio alongava um pouco o trote. Mostrou-se em seguida muito preocupado com o adjetivo soberba. Era pouco sugestivo em sua opinião e ele procurava o termo que fotografasse imediatamente a égua faustosa que ele imaginava. Gorda? Não podia ser. Era concreto, mas um pouco pejorativo. Reluzente, o havia tentado por um instante, mas o ritmo não se prestava. Certa noite anunciou triunfalmente que tinha encontrado uma negra égua alazã. O negro indicava discretamente a elegância em sua opinião. Não é possível, disse Rie. E por quê? Alazã não indica raça, mas cor. Que cor? Bem, uma cor que, em todo caso, não é preto. Grant pareceu muito impressionado. Muito obrigado, disse ele. Ainda bem que o senhor está aqui, mas veja como é difícil. Que acha de suntuosa? Perguntou Tarot. Grant olhou para ele e refletiu. Sim, disse. Sim. E pouco a pouco esboçava um sorriso. Algum tempo depois confessou que a palavra floridas o constrangia. Como só conhecera Oran e Montelimar, às vezes pedia aos amigos indicações sobre a forma como as aleias do Bois eram floridas. A bem dizer, elas nunca tinham dado a impressão, a Rie ou a Tarot, de serem floridas, mas a convicção do funcionário os abalava. Ele estranhava aquela incerteza. Só os artistas sabem olhar. Mas certa vez o médico encontrou-o numa grande excitação. Tinha substituído floridas por cheias de flores. Esfregava as mãos. Afinal, podemos vê-las e cheirá-las. Tirem o chapéu, meus senhores. Leu triunfalmente a frase. Numa bela manhã de maio, uma esbelta amazona, montada numa suntuosa égua alazã, percorria as aleias cheias de flores do Bois de Boulogne. No entanto, lido em voz alta, os 3 genitivos que terminavam a frase soaram mal e Grant gaguejou um pouco. Acabrunhado, sentou-se. Depois pediu ao médico licença para ir embora. Tinha necessidade de refletir um pouco. Foi nessa época, como se soube depois, que ele deu na repartição certos sinais de distração considerados lamentáveis no momento em que a prefeitura enfrentava, com um pessoal reduzido, obrigações avassaladoras. O serviço ressentiu-se disso e o chefe da repartição repreendeu-o severamente, lembrando-lhe que era pago para executar um trabalho que precisamente não cumpria. Parece, disse o chefe da repartição, que o senhor faz serviço voluntário nas equipes sanitárias fora do seu trabalho?
Nada tenho com isso. O que me diz respeito é o seu trabalho aqui. E a primeira maneira de se tornar útil nessas terríveis circunstâncias é fazer bem o seu trabalho. Ou senão o resto não serve para nada. Ele tem razão, disse Gran a Rie. Sim, tem razão, concordou o médico. Mas eu ando distraído e não sei como sair do fim da minha frase. Tinha pensado em suprimir de Boulogne, calculando que todos compreenderiam. Mas se então a frase parecia relacionar-se com flores, o que na realidade se relacionava com aleias? Examinara também a possibilidade de escrever as aleias do Bois cheias de flores. Mas a situação de Bois entre um substantivo e um adjetivo que ele separava arbitrariamente era como um espinho na carne. Certas noites, é bem verdade, que ele parecia mais cansado que Rie. Sim, estava fatigado por essa busca que o absorvia por completo, mas nem por isso deixava de fazer as somas e as estatísticas de que precisavam as equipes sanitárias. Pacientemente, todas as noites, passava fichas a limpo. Juntava-lhes curvas e esforçava-se lentamente por apresentar quadros tão precisos quanto possível. Muitas vezes ia encontrar-se com Rie em um dos hospitais e pedia-lhe uma mesa em algum gabinete ou enfermaria. Instalava-se lá com seus papéis, exatamente como se instalava a sua mesa na prefeitura, e, no ar que os desinfetantes e a própria doença tornavam espesso, agitava as folhas para fazer secar a tinta. Tentava então honestamente não pensar mais na sua amazona e fazer apenas o que era necessário. Sim, se é verdade que os homens insistem em propor-se exemplos e modelos a que chamam heróis, e se é absolutamente necessário que haja um nessa história, o narrador propõe justamente esse herói insignificante e apagado que só tinha um pouco de bondade no coração, e um ideal aparentemente ridículo. Isso dará à verdade o que lhe é devido, a adição de 2 e 2 ao seu total de 4, e ao heroísmo o lugar secundário que lhe cabe. Logo depois, e nunca antes, da exigência generosa da felicidade. Isso dará também a esta crônica seu caráter, que deve ser o de uma relação feita com bons sentimentos, isto é, sentimentos que nem são ostensivamente maus, nem exaltadores à feia maneira de um espetáculo. Era pelo menos a opinião do Dr. Rie quando lia nos jornais ou ouvia no rádio os apelos e estímulos que o mundo exterior fazia chegar à cidade da peste. Ao mesmo tempo em que os socorros enviados por ar e por terra, todas as noites pelas ondas ou pela imprensa, comentários piedosos ou de admiração se abatiam sobre a cidade agora solitária. E todas as vezes, o tom de epopeia ou de discurso de distribuição de prêmios impacientava o médico. Naturalmente, ele sabia que essa solicitude não era fingida, mas ela não se podia exprimir senão na linguagem convencional pela qual os homens tentam exprimir o que os liga à humanidade. E essa linguagem não se podia aplicar aos pequenos esforços diários de Grant, por exemplo, por não poder exprimir o que Grant significava no meio da peste. À meia-noite, por vezes, no grande silêncio da cidade então deserta, no momento de voltar à cama para um sono demasiado curto, o médico girava o botão de seu aparelho. E dos confins do mundo, através de milhares de quilômetros, vozes desconhecidas e fraternas tentavam desajeitadamente dizer sua solidariedade e diziam de fato, mas demonstravam ao mesmo tempo a terrível impotência em que se encontra todo homem de compartilhar verdadeiramente uma dor que não pode ver. Orhan, Orhan, em vão o apelo atravessava os mares. Em vão Rie se mantinha alerta. Logo a eloquência subia e acusava mais ainda a separação essencial que fazia de Grant e do orador 2 estrangeiros. Orhan, sim, Orhan. Mas não, pensava o médico. Amar ou morrer juntos, não há outro recurso. Eles estão muito longe. E justamente o que falta relatar antes de chegar ao auge da peste, enquanto o flagelo reunia todas as suas forças para lançá-la sobre a cidade e apoderar-se dela definitivamente, são os longos esforços, desesperados e monótonos, que os últimos indivíduos, como Humbert, faziam para reencontrar sua felicidade e tirar à peste essa parte deles mesmos que defendiam contra todos os ataques. Era essa sua maneira de recusar a servidão que os ameaçava,
E embora essa recusa aparentemente não fosse tão eficaz quanto a outra, a opinião do narrador é que ela tinha efetivamente um sentido e comprovava também nas suas próprias vaidades e contradições o que havia então de altivez em cada um de nós. Fiquem ligados que muito em breve voltaremos com a terceira parte dessa que, mais que uma história, é um convite a diversas reflexões. Muito grato pela sua audiência e até breve.